Boa noite, meus irmãos. Eu sou o pastor Gervasio Carvalho Rodrigues. Quero neste momento dar início a mais um vídeo que tem como tema Momentos com Deus. Quero estar lendo para você no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 21, 23 e 24, que diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor. Aqui já são as palavras do Senhor Jesus, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Por que nós temos que guardar os mandamentos do Senhor? Porque Jesus é Senhor dos céus e da terra. Ele veio aqui na terra somente com um propósito de morrer pelos nossos pecados, de salvar a humanidade, de pregar a sua mensagem à humanidade, a mensagem salvadora. Ele é o Cristo, o Salvador da humanidade. Então o propósito de Cristo era levar a sua mensagem aos povos. Se aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por que está falando dos mandamentos do Senhor nós temos que guardar? Porque ele estava aqui na terra ensinando como proceder diante do Pai, como servir a Deus, como andar com Deus. Ele esteve aqui na terra ensinando, pregando o Evangelho. E aqui diz que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós guardamos os mandamentos do Senhor, ser obediente ao Senhor, andar de acordo com a palavra do Senhor, nós estamos fazendo a vontade do Pai. Nós estamos amando ao Senhor e fazendo a vontade do Pai. Louvado. Jesus veio aqui com um propósito de salvar a humanidade. Esse é o aquele que tem meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama, aquele que ama Jesus, aquele que é obediente ao Senhor, será amado do Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus se manifesta para aquele que faz a vontade do Pai, para aquele que é obediente ao Senhor, para aquele que anda de acordo com a palavra do Senhor. Ele não vai se revelar para qualquer um, ele não vai se manifestar para qualquer um, para aquele que faz a vontade do Senhor. Aquele que ama o Pai, aquele que anda de acordo com a palavra do Senhor, aquele que é obediente ao Senhor, esse ele vem se manifestar para ele. No versículo 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, se nós amamos a Deus, sem guardar a palavra do Senhor, temos que ser obediente à palavra do Senhor, porque a palavra é do Senhor, a palavra é de Deus. Jesus veio aqui na terra cumprindo o propósito de Deus, pegando a mensagem de Deus para os seres humanos, a mensagem salvadora, para salvar o ser humano da perdição eterna, da condenação eterna. Então, se nós amamos a Deus, nós temos que fazer a vontade do Pai, temos que guardar a sua palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Aquele que ama o Senhor Jesus é amado do Pai. Aquele que aceita o Senhor será amado do Pai. Aceitou também o Pai. Porque ele veio aqui fazer a vontade do Pai, morrer pelos nossos pecados para nos salvar. E viremos para ele e faremos nele morada. Viremos para ele, aqui está falando duas pessoas, viremos para ele e faremos nele morada. Está falando no plural. Nosso corpo, meus irmãos, quando a gente faz a vontade do Senhor, quando você é servo do Senhor, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então ele vem e faz morada no nosso corpo, quando a gente ama o Senhor, quando é obediente ao Senhor, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouço não é minha, mas do Pai que me enviou. Se alguém diz que ama o Senhor e não é obediente ao Senhor, não guarda a palavra do Senhor, esse alguém até agora não ama o Senhor. Esse alguém até agora não conhece o Senhor, porque não adianta andar de falar de Deus se não guarda a palavra de Deus, se não cumpre a palavra de Deus, se não anda de acordo com a palavra do Senhor. Quem me ama, guarda a minha palavra. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E viremos para ele e faremos nele morada. O nosso corpo, o seu corpo, de você que serve ao Senhor, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas tem que andar de acordo com a palavra,
alinhado com a palavra, cumprindo a palavra, obedecendo a palavra. Temos que fazer a vontade do Pai, porque Jesus veio fazendo a vontade do Pai. E nós somos servos do Senhor. E servo tem que fazer a vontade do seu Senhor. Se você é servo, se você é serva, você não tem que fazer mais a sua vontade, da vontade do seu Senhor que está no céu. É Ele que te chamou, é Ele que te escolheu, e você agora é servo. Serve para fazer a vontade do seu Senhor. Então a palavra é essa, fica com Deus. A paz do Senhor. Se você gostou desse vídeo, me siga, curte, comente, compartilhe, para que eu possa mais vídeo como esse. Deus te abençoe.